Revestimentos de argamassa, turma 6, Engenharia Civil. Normalmente os EPIs utilizados são capacete, óculos, luva e bota, podendo ser utilizados EPIs complementares. Ferramentas utilizadas foram enxada, pá, carrinho de mão, bacia, balde, régua, trena, fio de nylon, martelo, prumo, brocha, desempenadeira, colher triangular, nível e prumo. Também foram utilizados o esquadro, pregos e também taliscas de cerâmica. Para a obtenção do bom chapisco deve ser misturado areia peneirada com cimento, normalmente na proporção de 1:3 em peso. Essa proporção pode ser mudada de acordo com o projeto. Primeiro deve ser misturado os dois produtos até a obtenção de uma mistura homogênea. Obteremos um bom chapisco se a mistura estiver feita da forma correta. Neste exemplo, a mistura está sendo realizada dentro de uma caixa plástica. Também pode ser realizada a mistura de argamassa industrializada. Para esse caso, deve ter seguido as instruções do fabricante. É importante lembrar que devem ser seguidas também as normas brasileiras, neste caso a NBR 7200 de 98. Aos poucos devem ser acrescida a água à mistura, até obtermos uma consistência plástica e fluida. Com o auxílio da enxada é realizada a mistura. A obtenção de uma mistura fluida é importante para facilitar a aplicação e a aderência à superfície que será aplicada. Especificamente para o chapisco, também devemos observar a norma brasileira NBR 6118. Conforme indicado, a massa de chapisco deve apresentar uma consistência plástica e fluida, conforme demonstrado no vídeo a seguir. Se a consistência ainda não atingiu o ponto desejado, podemos adicionar um pouco mais de água até atingirmos o ponto certo. Com o auxílio de uma brocha, deveremos molhar a superfície levemente para obtermos uma melhor aderência. Umedecer a superfície que será aplicado o chapisco também é importante para evitar a perda da água do cimento. Com o auxílio de uma desempenadeira de madeira e uma colher triangular, deverá ser realizado o lançamento do chapisco até a superfície. A distância ideal para o lançamento do chapisco é em torno de 50 cm da parede, para melhor obtenção da camada de chapisco. Deverá ser realizada a cobertura de toda a superfície. É importante salientar que toda a superfície deverá ser limpa antes da aplicação do chapisco. O material recolhido, como sobra, poderá ser encaminhado para reciclagem. Existem formas mecanizadas de lançamento chapisco e também existe um chapisco rolado, aplicado com um rolo semelhante ao rolo de pintura. Em áreas que possam acontecer acidentes, deverá ser realizada uma proteção, conforme indicada no vídeo. A cobertura do chapisco deverá ser realizada em toda a área que receberá um emboço. A força de lançamento deverá ser sempre a mesma, para uma melhor cobertura do chapisco. Após a aplicação do chapisco, temos que esperar o mesmo secar para assim aplicar o emboço. Para fins de instrução, já havia sido realizado o chapisco num dia anterior num trecho da parede, facilitando a aplicação do emboço. Com o auxílio de martelo, prego e fio de nylon, deverá ser esticada a linha para o alinhamento correto da área que receberá o emboço.
Com o auxílio da trena, medem-se os dois lados após a linha ter sido esticada, para verificarmos a equiparação das medidas. Para o emboço, neste exemplo, utilizamos massa pronta. Em canteiro, também pode ser utilizado a massa de cal, areia e cimento, normalmente na proporção de 2:8:1 em peso. Após a colocação da massa pronta, deve ser adicionado a água até obtermos uma massa homogênea, plástica e levemente fluida. Para ambientes externos, normalmente introduz-se aditivos impermeabilizantes à mistura. Com o auxílio de prumo, colher de pedreiro e as taliscas de cerâmica, são inseridas o início das matrizes. Elas servirão de guia para todo o emboço. Deverá ser conferido o prumo da talisca inferior, seguindo o alinhamento da superior, que está de acordo com a linha do fio de nylon. Deve ser realizado o preenchimento com argamassa da mestra ou da matriz, conforme a região. Ela servirá de guia para o restante do emboço. Da mesma forma que o chapisco, para o emboço também deverá ser umedecida a área que será aplicada. Isso serve para não termos a perda de água, não afetando assim a relação água-cimento. Com o auxílio da régua, deverá ser feito o alinhamento e acabamento da mestra. Com o auxílio da desempenadeira, realiza-se um melhor acabamento da mestra, alinhando-a com as taliscas existentes. Da mesma forma que no chapisco, o lançamento da massa de emboço deverá ser realizado a aproximadamente 60 cm de distância. Após o lançamento, com o auxílio de uma régua, é realizado um alinhamento entre as mestras. O movimento deverá ser suave e progressivo, para a obtenção do melhor acabamento. Com os movimentos, a régua ajuda a retirar o excesso de argamassa aplicada. O correto prumo das taliscas e da mestra nos confere um perfeito alinhamento da parede. Deve ser realizado o preenchimento das falhas. O preenchimento deve ser executado imediatamente após a execução do emboço, para o perfeito acabamento. Devemos umedecer a parede para finalizar o processo de acabamento. Com o auxílio da desempenadeira, devem ser desenvolvidos movimentos circulares para um perfeito acabamento da superfície onde o emboço foi aplicado. Finalmente, retiram-se as taliscas, fazendo o preenchimento com massa de emboço no local onde ela estava instalada. Deve-se então ser realizado o desempenamento da área para um perfeito acabamento. Com o roteiro de Giovanni Almeida, locação Humberto Ferreira, preparação do Adilson dos Santos, execução Rafael Mangi e Lauro Xavier, edição de Felipe Girardi.